Por isso que no capitalismo, estar perfeitamente adaptado não é sinal de saúde. Correto? Por isso que cada vez mais nós estamos adoecidos por essa lógica do trabalho. A ponto de que quando a gente não trabalha exageradamente como um condenado, a gente acaba se culpando por não estar trabalhando. Para vir um abostado cheio de merda que nunca deu um dia de serviço na vida, que nem o primo rico, dizer que nenhuma pobreza resiste a 14 horas diárias de trabalho. Vamos reagir. Esse vídeo que tá aqui, a galera tá indicando aqui agora pra mim. Mas eu achei curioso o título. E vou reagir. É um canal que chama Efeito Express, não conheço. Tá aqui com 196 mil inscritos. E o vídeo chama O Culto dos Falsos Gurus que Acordam Cedo. Bacana o título, hein? Tem 286 mil visualizações. Ou seja, tem um bom engajamento. Acho que vale a pena, um videozinho curto. 8 minutos. Vamos ver? Vamos ver do que se trata isso. Bora lá. Tempo atrás, era difícil conhecer alguém que adorasse pular da cama às 5 horas da manhã. Agora já não é mais. Basta apenas percorrer pelas redes sociais que você encontra milhares de pessoas que dizem amar acordar cedo. Uau! Eu não sei se essas pessoas realmente amam acordar antes do nascer do sol, mas pelo menos é isso que elas dizem na internet. Inclusive influenciadores como o Primo Rico, Breno Perrucho e o Bruno Perini dizem fazer parte do Clube das 5. E aí eu falei, poxa, peraí, a média das pessoas acorda lá para as 8, 9 da manhã, talvez 7h30. Cara, como assim? A média das pessoas acorda esse horário? Porra, só quem não trabalha acorda esse horário, né, mano? Ah, tá bom, tem gente que trabalha à noite, tem gente que é estudante, consegue, mas eu acho que geral, a classe trabalhadora acorda bem mais cedo que isso, né? Eu que não sou dos que acordo mais cedo, acordo todo dia antes das 7 da manhã. E eu o mais tarde possível para eu conseguir fazer minhas coisas. Não entendi, mas tudo bem. Mas gostei. Começou bem, porque é isso, esses caras vêm com esse papo, acorda às 5 da manhã, toma banho gelado. Miguezinho, né? Dizer pra mim que esses caras acordam esse horário aí, eles acordam pra quê? Pra gravar um vídeo e voltar pra dormir? Né? Porque não adianta acordar às 5 da manhã e depois dar aquele soninho depois do meio-dia, né? Pra compensar. Aí também não adianta, né? Aí é roubar, né? Então, vamos ver. Fiquei mais curioso ainda. Bora lá. Muita gente hoje acordando 5 da manhã. Poxa, então eu quero estar meia hora na frente das pessoas que já estão 3 horas na frente da média. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que às 5? No livro O Clube das 5 da Manhã, o autor Robin Sharma afirma que acordar cedo promove o estado de fluxo. Em outra obra importante chamada O Milagre da Manhã, Hal Elrond defende que acordar cedo faz toda a diferença, principalmente para quem deseja ser bem-sucedido. Mas será mesmo? Será que realmente vale a pena acordar cedo, ou é apenas uma invenção dos falsos gurus? Embora tenha diversas pesquisas que apontem as vantagens da rotina matinal, nenhuma delas é específica quanto à necessidade de levantar às 5 horas. Um estudo realizado pelo professor Christopher Handler com 367 estudantes mostrou que os alunos que acordavam mais cedo são mais proativos, têm notas maiores e conseguem melhores oportunidades de trabalho. Numa entrevista concedida à Harvard Business Review, o professor disse que quando se trata de sucesso profissional, as pessoas matutinas têm vantagens. As análises não levam em consideração o momento exato em que os participantes acordavam. Apenas investigou qual era a hora do dia preferida deles para realizar as suas tarefas. Bom, aí eu não sei, mas assim, vou dar a minha experiência. Ao longo do dia a gente vai cansando, né, galera? Então, assim, eu me sinto mais produtivo pela manhã, mas assim, eu atribuo isso ao fato de fazer menos tempo que eu estou acordado. Então, portanto, eu estou menos cansado, né? O corpo menos cansado, a mente menos cansada. Isso é uma interpretação, assim, que eu faço no meu dia a dia, né? Não sei se dá para dizer isso de todas as pessoas. Mas me parece uma explicação mais razoável, né, para justificar porque as pessoas talvez tenham um pouco mais de produtividade pela manhã. Se é que, de fato, as pessoas têm mais produtividade pela manhã. Mas bora lá. Apesar dos fãs de carteirinha falarem que qualquer um consegue se adaptar à rotina de acordar às 5, especialistas em sono revelam que o hábito não é para todo mundo, e justamente por isso traz riscos à saúde. Segundo a Fundação Nacional de Sono dos Estados Unidos, os adultos, em média, precisam dormir de 7 a 9 horas por dia. Eu acho que esse é o ponto central, galera. Você consegue acordar mais cedo se você teve uma boa noite de sono, né? Não, né? Por exemplo, se você trabalha
até tarde da noite, você não vai conseguir acordar cedo pela manhã, né? E eu acho que, sim, aí acho que a gente pode ter alguma questão consensual ali. Não dá para ser feliz não dormindo direito, né? Faz mal para sua saúde. Eu acho que ninguém vai contestar isso, né? E uma das coisas que o capitalismo faz é diminuir o nosso tempo de sono, né? O Primo Rico lá estava hoje dizendo para trabalhar 14 horas por dia. Porra, se você vai comer, se você vai ter que tomar banho, se você vai ter que se deslocar para o trabalho, se você vai ter que fazer todas as coisas da rotina da sua vida e ainda dormir, certamente dormir vai ficar prejudicado, né? É uma das ideias que a galera tem de que é possível aumentar muito a produtividade. Você começa a aumentar muito a sua produtividade e começa a não dormir direito, você começa a não produzir direito, né? Não adianta eu querer aumentar, por exemplo, aqui a rotina de vídeos que eu já tô, porque eu vou prejudicar a qualidade dos vídeos que eu gravo. Não adianta eu gravar mais vídeos ruins, porque se eu tiver com a cabeça muito cansada, eu não vou conseguir dar a mesma qualidade nas minhas gravações, por exemplo. É claro, a quantidade varia de pessoa para pessoa, sendo que existe aqueles que se satisfazem com 6 horas e outros que precisam de até mesmo 10 horas de sono. Além do que, é claro, cada um tem os seus hábitos, né, gente? Tem gente que funciona melhor à noite, tem gente que funciona melhor pela manhã, tem gente que precisa de mais sono, tem gente que precisa de menos sono, tem gente que dorme muito rápido, tem gente que tem dificuldade para dormir. Eu acho que isso é muito pessoal, né? Muito pessoal, né? Agora, eu não consigo crer que seja possível relacionar a hora que você acorda com o seu sucesso profissional, né? Eu acho que o seu sucesso profissional depende muito mais de compreender bem o que você faz bem, né? Um pouco de sorte, um pouco de oportunidade, né? Que posição que você está na hierarquia social para poder ter a oportunidade de trabalhar com aquilo que mais te completa. Enfim, é 1 milhão de circunstâncias, ainda mais diante dos condicionantes impostos pelo capitalismo, onde a grande maior parte das pessoas não pode fazer exatamente aquilo que seria aquilo que ela faz melhor. A gente acaba fazendo aquilo que a gente faz melhor dentro das circunstâncias que nós conseguimos construir ao longo das nossas vidas. Para descansar de verdade. Quem não respeita o seu relógio biológico pode enfrentar cansaço, ansiedade, depressão e até mesmo perda de concentração. Assim como existem pessoas que produzem melhor pela manhã, também há aqueles que se adaptam melhor dormindo e acordando mais tarde. De acordo com os pesquisadores do sono, muitas vezes acordar tarde não é uma opção, mas sim uma determinação genética. Ou seja, se você é um cara noturno e resolve acordar cedo só porque o Primo Rico falou, ao invés disso te ajudar, vai acabar atrapalhando a sua produtividade. Durante cerca de 2 anos, eu dormi 5 horas por dia, acordava cedo e ficava um bagaço. Esse é o Deiris. Ele é editor e apresentador aqui desse canal. Ele é um exemplo clássico de um cara noturno. Eu for na conversa de alguns gurus, eu tô ferrado, porque eu sou bem mais produtivo à noite. Minha mente e meu corpo funcionam muito melhor nesse horário. Se o Deiris tivesse seguido as táticas do Primo Rico, ele estaria simplesmente ferrado. Em 2017, 4 pesquisadores americanos analisaram os cronotipos de mais de 50 mil pessoas e chegaram à conclusão de que não existe regras para horário de energia ou de fadiga. Ou seja, dependendo do corpo da pessoa, ela pode ser mais energética à tarde, de manhã ou até mesmo de noite. Não existe uma regra. O estudo ainda mostrou que 1/4 da população acorda depois do meio-dia. Outro quarto é composto por pessoas que acordam antes. O restante da população fica variando, acordando às vezes antes ou depois de meio-dia. Os resultados também apontaram que, com o passar do tempo, as pessoas tendem a dormir mais cedo. E é aí que mora o perigo. O Primo Rico já não é um cara tão novo assim. É claro, ele não é velho, mas ele também não é novo. Então ele já tem mais facilidade para dormir e acordar cedo. Só que as pessoas que assistem os vídeos dele, em sua maioria, são pessoas jovens. E para essas pessoas, pode ser difícil fazer parte do Clube das 5. Esse, inclusive, é um dos pontos de alerta do livro O Milagre da Manhã. Na página 61, o autor fala o seguinte: a primeira coisa que os especialistas lhe dirão sobre quantas horas de sono necessitamos é que não existe um número mágico. Segundo ele, o mais importante não é o total de horas dormidas, mas sim se o repouso é energizante. Eu concordo com ele, se você precisa apenas 6 horas para descansar, durma 6 horas. Se precisa de mais, durma mais. Só não vá sair falando por aí para todo mundo dormir a mesma quantidade de horas que você. Porque, como você sabe, as pessoas são diferentes. Não, mas tá bom, né? Tá bacana aí, chat. Que, né? Acho que
Tá coerente aqui com o que a gente estava dizendo há pouco tempo, né? Mas massa, vamos continuar aqui. Na internet, várias pessoas pegam os conceitos desses livros e dizem que é o hack para ficar rico. Vou falar uma coisa pra você que você vai ficar de cara. Eu tô falando sério, sabe o nome disso? O hack pra ficar rico. Copia e cola. O que eu vou te falar exatamente agora... Cara, e como a pequena burguesia adora ser enrolada por esse tipo de discurso. Saca? Isso é muito interessante pra gente ver a ideologia operando. A pessoa, ela é ferrada. Mas como ela enxerga na sociedade pessoas mais ferradas que ela começa a achar que ela pode ser uma vencedora. E aí ela começa a desprezar todo o conjunto da materialidade na sua volta, saca? E começa a querer achar soluções milagrosas para essa vitória. Então é o segredo. Lembra da época do segredo, né? Eu vou mentalizar aqui e vai acontecer, a lei da atração. Né? Agora é essa febre dos coaches financeiros, saca? É o Bitcoin. Antes era época, esses esquemas de pirâmide, né? Toda semana tinha um parente, um amigo me dizendo: quero te convidar aqui em casa para conversar contigo. Não é pirâmide, então tu já sabe que é pirâmide, né? Por quê? Porque isso é muito classe média, gente. A classe média, ela quer alguma coisa, porque ela é a correia de transmissão da ideologia da classe dominante para a classe trabalhadora. Isso que a gente chama de classe média, que é a pequena burguesia. Porque a única coisa que ela consegue consumir da classe dominante é a ideologia. Então ela acredita muito nisso, porque, poxa, ela conseguiu trocar o carro, ela conseguiu ir viajar pra Disney, saca? Ela conseguiu comprar uma bolsa bacana no shopping center, um celular da hora, um relógio novo. E aí ela olha que, poxa, muita gente não consegue essas coisas. Poxa, então eu sou um vencedor. E aí a pessoa começa a se pegar nisso para acreditar que, então tá, o que eu preciso fazer para dar o passo final? Aí eu vou acordar às 5, aí eu vou tomar banho gelado, aí eu vou comprar Bitcoin, aí eu vou comprar o curso do Primo Rico. Enquanto isso, o Primo Rico enriquece com as dicas de investimento, ou seja, com seus investimentos. Não, ele enriquece com a AdSense da pessoa que está consumindo o vídeo dele, ele enriquece vendendo o curso. E as pessoas que efetivamente fazem o que ele diz, não necessariamente ganham dinheiro, ele mesmo sequer ganha dinheiro dessa maneira. Ou pelo menos a maior parte do dinheiro que ele ganha. As pessoas estão sedentas por serem enganadas, gente. Elas estão sedentas. E muitas vezes, nessa sede de ser enganada, elas deixam de perceber questões concretas que estão ao seu redor, que de fato podem fazer elas melhorar um pouco de vida. Saca? Aí ela não entende qual seria a melhor opção de investimento, ou como poupar de alguma maneira, o que mudar na sua carreira, ou para que carreira mudar. Às vezes a pessoa não entende, porque ela está muito mais preocupada em aceitar uma ideia milagrosa vendida pelo Primo Rico, do que de fato olhar para a sua realidade e ver, tá, mas eu, no meu mundo, o que está ao meu alcance para eu fazer para eu viver um pouco melhor materialmente? Correto? E isso é muito, muito a cara da ideologia no capitalismo, gente. Porque a ideologia, ela funciona assim, você não enxerga as possibilidades, ela esconde todas as possibilidades. Você oculta a realidade e projeta na realidade aquilo que está na sua cabeça. Só que aquilo que está na sua cabeça é formatado por um conjunto de aparatos de dominação ideológica organizados pela classe dominante, que é a classe interessada em fazer você continuar acreditando nesse monte de baboseira. E aí você não enxerga alternativa ao capitalismo, você não enxerga alternativa sequer ao seu redor. Saca? Aí você começa a acreditar em estupidez do tipo crença limitante. Saca? Eu fico pensando, por exemplo, na galera que ouviu a Renata Barreto no final do ano passado, com o dólar a 5,70, onde ela disse que era para comprar dólar. Aí tu pensa, aquele cara, aquela mina que tá ferrado para conseguir juntar alguma economiazinha. Aí tem, às vezes, alguma economia de alguns anos ali, um pouquinho. Não, eu vou dolarizar. Aqui o meu
pequeno patrimôniozinho, as minhas pequenas economias, aí pega 5, 10 mil e conseguiu juntar a duras penas, compra o dólar a 5,70 e agora o dólar tá ali descendo a ladeira, sabendo que vai parar lá por 4,40, 4,50, que é onde que eu acho que o dólar vai parar daqui a um tempo. Tinha coach de investimento nessa semana ainda dizendo compra dólar. Os caras estão malucos, cara. Quer dizer, então assim, por que eles vendem? Por que funciona? Porque o circuito ideológico subscreve esse discurso. Isso aí cai como uma luva. A pessoa ignora a exploração, ignora a herança, ignora a estrutura e a luta de classes e passa a acreditar em soluções milagrosas para ficar rico. Sendo que literalmente ninguém fica rico dessa maneira. Você vai mudar de vida. Eu tô falando sério. Nunca falei tão sério na minha vida. Outros dizem que acordando 2 horas mais cedo, você vai ter o 13º mês em sua vida. Tem como você colocar o seu próprio nome no mês. Não, mas como? Já tem uns 12, tem como você criar o 13º mês, que vale mais que o 13º salário. É bastante simples, basta dormir 6, 5 horas por dia, que você vai ganhar um mês a mais de produtividade. Como ter o 13º mês, se são 720 horas? Acorde 2 horas mais cedo. É claro, eu duvido bastante. Primeiro porque é o Pablo Marçal que está falando. Sim, ele mesmo, Sim. o homem que tem um culto de seguidores. E segundo, porque diminuir 2 horas de sono assim de uma vez. E o Pablo Marçal, ele ensina a diminuir o tempo de sono e ele vai elevando isso cada vez a níveis maiores, né? Inclusive levando algumas pessoas a diminuir seu nível de vida, né? Porque os caras que estão acompanhando esse maluco ainda estão morrendo pelo caminho, né? Então assim, só acho que não é uma boa seguir esse tipo de dica aí, né? Levar assim, mas é porque depois se você morrer, ele vai escrever seu nome no melhor tênis que ele tem, entendeu? É isso. Não faz bem. Você ganha um mês de produtividade, mas perde um ano de vida. Às vezes perde mais de um ano de vida, né? Eu acho que a galera que andou seguindo muitas dicas do Pablo Marçal aí acabou perdendo mais do que um ano de vida, sei lá, só acho. Outra coisa interessante que esses caras falam é que esse hábito de acordar cedo é um hábito das pessoas de sucesso. Há algum tempo atrás, eu decidi acordar às 5 horas da manhã, copiando o hábito das grandes pessoas de sucesso. Então aqui vai meu questionamento. O hábito das grandes pessoas de sucesso é ter pai rico, ter mãe rica, ter herança. Não dá pra copiar esse hábito aí, entendeu? Não dá. Se desse, pô, fazia também, né? Fazia. E ainda ajudava outros camaradas com aquilo que falta pra todo mundo. Mas assim, não dá pra copiar esse hábito aí, sabe? Copiar o hábito da herança, a gente ainda não descobriu como é que faz. Albert Einstein, ele não era uma pessoa de sucesso porque ele gostava de dormir mais de 10 horas por dia. E Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, ele também não é um cara de sucesso porque ele já declarou publicamente que prioriza dormir 8 horas por dia para tomar melhores decisões. Cara, eu não assisto muito os vídeos do Breno Perrucho, mas nesse vídeo aqui em específico ele tem razão. O importante não é acordar cedo, o importante é o que a gente faz após acordar. Não adianta nada a gente acordar às 5 da manhã e passar o dia igual um zumbi, somente porque um maluco que subiu nas montanhas disse. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, tá? Não, acho que funciona, né? Funciona. Pra desdizer aí o que essa galera costuma dizer por aí, acho que funciona, né? E acho que valeu também, a gente conseguiu fazer ali pelo menos um papo bacana sobre ideologia, né? Cara, esse mito do comunista vagabundo é isso mesmo, é um mito, tá ligado? Geralmente comunista, classe trabalhadora, ainda mais essa cepa nova de comunistas aí que não é tradicionalmente, né, aquela que a gente sempre teve egressa da academia, embora a galera em geral tenha passado pela academia, não é assim onde essa galera tá crescendo. Em geral, essa galera aí rala pra caramba mesmo, sabe? E é muito legal que tem uma galera que inclusive tem um perfil muito mais conectado com a classe trabalhadora. Eu defendo, gente, que assim, ó, que a jornada de trabalho ideal eu não vou dizer, mas assim, ó, hoje já teria espaço pra gente reduzir pra 6 horas por dia de segunda a sexta ou 8 horas por dia de segunda a quinta. Isso só traria melhora na qualidade de vida e eu diria que também melhora
na produtividade geral. Tá? Eu acho que a gente aumentaria a produtividade, a eficiência, abriria espaço para mais gente trabalhar, aumentaria enfim, a economia funcionaria melhor como um todo. Já teríamos espaço hoje para isso. E no ideal, eu acho que ainda menos. Não, ainda menos. Se a gente superar a lógica do capitalismo, com a tecnologia que a gente já tem, a gente já poderia estar trabalhando aí 4 horas por dia, de segunda a quinta. Né? Hoje. E melhorando um pouco mais essa tecnologia, a gente pode... Eu estou falando de trabalho produtivo, tá? Porque aí, quando a gente eliminar o trabalho alienado, vai mudar completamente essa lógica. Né? Vai ser necessário o trabalho produtivo ainda, né? Para suprir as necessidades materiais, sejam elas do estômago ou do espírito. Mas vai mudar a relação da sociedade com o trabalho a partir do momento que o trabalho, não sendo um trabalho alienado, ou seja, aquele que se presta apenas a conseguir os meios de subsistência, né, a partir da venda da força de trabalho. Você não vai mais vender força de trabalho, você vai construir o trabalho enquanto relação social propriamente dita, ou seja, o seu trabalho integrado à sociedade como parte orgânica daquilo que a sociedade faz, daquilo que a sociedade constrói, daquilo que a sociedade vive. E aí não vai nem fazer sentido a gente falar em tempo de trabalho. Porque quando a gente está envolvido em alguma atividade, a gente pode passar 12, 14 horas. Né? Vamos dar um exemplo aqui que talvez a molecada entenda. Porra, se você está jogando um RPG, tá pegado, você vira a madrugada, né? RPG, você vira a madrugada, ou videogame, né? Seja qualquer jogo, você não vê o tempo passar, porque aquilo não é um trabalho alienado para você. Você vai parar quando o corpo cansar, você quiser descansar um pouco, mas enquanto você estiver fisicamente bem e não tiver estressante aquilo, você segue fazendo. E vai ser mais ou menos essa a relação com o trabalho, a partir do momento que inexistiu o trabalho alienado. Porque o seu trabalho vai ser aquilo que você se sente bem fazendo, que você se completa enquanto ser social. Né? Porque para se completar enquanto ser social, você tem que ter uma função social. Se sentir útil perante ao grupo, uma vez que nós, enquanto seres sociais, tendencialmente temos essa característica. Né? Nós não temos essas características individualistas que tentam impor como naturais do gênero humano. Ao contrário, o gênero humano é fundado no trabalho, que é necessariamente uma relação social. Portanto, nós somos coletivistas, nós somos seres sociais, para ser mais preciso. Mas se vocês preferirem, coletivistas. Ou seja, aquilo que nos completa é o exato oposto desse individualismo que o capitalismo nos condiciona. E isso é uma das razões do adoecimento da nossa sociedade. Porque você vai atomizando o indivíduo, que é naturalmente um ser social, você aliena esse indivíduo da sua própria natureza. E aí você vai querer que esse indivíduo esteja bem consigo mesmo, ele inevitavelmente não estará bem consigo mesmo. Por isso que no capitalismo, estar perfeitamente adaptado não é sinal de saúde. Correto? Por isso que cada vez mais nós estamos adoecidos por essa lógica do trabalho. A ponto de que quando a gente não trabalha exageradamente como um condenado, a gente acaba se culpando por não estar trabalhando. Para vir um abostado cheio de merda que nunca deu um dia de serviço na vida, que nem o primo rico, dizer que nenhuma pobreza resiste a 14 horas diárias de trabalho. Sendo que todo pobre ferrado trabalha mais ou menos isso. Se você contar quanto tempo ele passa dentro de um coletivo para depois poder viver a partir de um trabalho de merda, onde ele é putamente explorado, saca? Essa é uma relação que só no capitalismo existe. O socialismo é o pontapé inicial para a superação dessa lógica perversa e, portanto, para a valorização das nossas verdadeiras potencialidades. Concretamente, a diferença do trabalho alienado e do trabalho alienado é que no trabalho alienado você não fica... A alienação, nesse sentido, é apartamento, é separação. É onde o indivíduo que trabalha é apartado do produto do seu trabalho. E
Esse trabalho, na verdade, ele configura apenas a venda da força de trabalho. Ou seja, o trabalhador, a trabalhadora, não fica com o produto do seu trabalho, fica com a remuneração pela venda da sua força de trabalho. E aí o trabalho perde o sentido, porque o trabalho, né, concreto é um trabalho que envolve a reprodução material da vida, que é do interesse do ser social. O trabalho alienado, não. O que eu quero dizer? O cara pode trabalhar numa fábrica de Ferrari a vida inteira e provavelmente o cara que produz a Ferrari jamais vai ter uma Ferrari. Ou seja, ele é apartado do produto do seu trabalho.